Bem-vindos ao canal da Physis. E nesse tempo de reflexão, eu preparei alguns encontros especiais, né? Não vou estar só eu aqui falando e trocando ideia com vocês, mas tive um desejo assim genuíno de convidar colegas experientes para que a gente possa trocar ideias, que possa passar informações de diversos temas, né? Nós vamos falar com psiquiatra, com coachings, com psicoterapeutas, enfim, eu espero que vocês gostem, curtam e nos acompanhem. Muito obrigada. Que o tratamento desse público, ele tem uma metodologia diferenciada, né? Existem histórias que a gente sabe até que eu recebo até em consultório muitas vezes, o próprio terapeuta que não conversa com os pais, e dentro do que a gente trabalha e acredita, né, não só a questão do diagnóstico, mas de poder orientar, psicoeducar esses pais, e fazer trabalho junto a essa família com esse adolescente, a inclusão disso, né, todo um processo de avaliação que precisa ter, a nossa relação, né, por exemplo, eu não sei, você pode contar um pouquinho da experiência, mas de ir à escola, então o tratamento desse público é um tratamento multidisciplinar, onde existe, até para poder ter essa melhora, esse processo sistêmico mesmo e essa metodologia. Como é que é para você aí no teu consultório, Rose? A gente conversa que é muito bom atender esse público, mas é muito carregado também, né? Porque a gente lida com várias situações, e eu já coloco para os pais assim que nós não estamos falando de uma relação única, né? Psiquiatra e adolescente, psiquiatra e família, né? Nós estamos falando de uma relação multidisciplinar. Então, muitas vezes a gente tem que ir à escola, que é uma fonte de informações muito boa, conversar, sentir, né? Esse apoio, sentir a escola também, eu gosto disso, assim, não só a comunicação por telefone, mas às vezes ir pessoalmente, conhecer essa escola, né? Conhecer quem são as pessoas, assim, né? A gente já faz uma avaliaçãozinha, né, da empatia. Orientar, né, os profissionais que estão atendendo e mediando essa família junto com o adolescente. Sim, sim. A gente já orienta, eles têm muitas dúvidas, inclusive, a respeito, eles gostam de nos receber. E profissionais como fonoterapeutas, né? A gente tem no TDAH, por exemplo, que a fonoterapia é muito importante, porque eles têm uma dificuldade de processamento auditivo central. Eles entendem as coisas, mas chega para eles de uma maneira diferente, né? Então faz um trabalho com a fono para melhorar isso, né? E o trabalho com os psicólogos, né? Os psicólogos que atendem essa área. Sim, é fundamental essa troca, né? E é fundamental. Eu digo para o pai assim que a medicação ela vai até um momento, até determinado ponto, mas nós temos outros pontos que são os pontos, principalmente os comportamentais, os emocionais, né, que tem que ser tratado em psicoterapia, né, que não tem jeito, né, e que essa fusão aí, né, entre psiquiatra e psicoterapeuta tem que ser uma relação boa, tem que ter uma relação de trocas, né, para o conhecimento e para de ambos e para o fortalecimento do tratamento desse paciente, né? Uhum. E clinicamente, como é que você, assim, vamos falar dos casos de sucesso, né, Rose? Acho que é bem importante ressaltar isso. Conta-se um pouco para a gente como é que é esse processo, desse processo de melhoria, de qualidade, né, de transformação da tua prática. Eu vou explanar um pouquinho de um dos casos últimos que eu atendi, assim, né, que o contexto era um adolescente de 17 anos, né, já está quase no final da adolescência aí, que de repente começou a ir muito mal na escola, né, de um ano para outro. Ele já estava mal no ano anterior, mas os pais não deram muita bola,
né? Fizeram ele estudar e passar ali com o conselho. O que foi uma situação que postergou para o ano seguinte, que foi no final do ano que eles me procuraram, né? E essa baixa das notas escolares, ele sempre foi muito certinho com as notas, coincidiu com ele estar matando as aulas também, né? E ia fumar maconha, né? E o que se percebeu quando os pais trouxeram ela assim, né? Era um Deus nos acuda. Meu filho é maconheiro. Né? Meu filho vai ficar viciado para a vida toda. Meu filho, né? Aquelas preocupações dos pais. O que eu vi nesse menino? Muita ansiedade. E aí ele usava a maconha para aliviar essa ansiedade, né? E ele tinha um déficit de atenção importante, tem muita comorbidade de déficit de atenção e hiperatividade com o uso de cannabis, né? E ele estava tentando estudar para o vestibular o ano que ele começou comigo, né? Ele começou no final do ano, aí virou o ano, ele começou a estudar para o vestibular, né? Não tendo aula mais nos cursinhos por causa da pandemia. E a gente foi fazendo um trabalho, né, de aliviar alguns sintomas dele, que era assim, ele não conseguia se concentrar de jeito nenhum, ainda mais no computador, para assistir às aulas, né? Era muito cobrado pelos pais, os pais fizeram um cerco, assim, de ele não sair de casa, de não se comunicar com os amigos que ele andava antes, né? Os pais foram bem rígidos nesse sentido. O que eu não acho uma coisa nem certa nem errada, mas os pais mostraram uma atenção maior para esse filho, né? Então, estavam sempre sabendo onde é que ele ia, né? Começaram a olhar esse filho que antes não estava sendo tão olhado assim. E esse menino acabou fazendo comigo o uso de um antidepressivo que é ansiolítico também, que é a sertralina. O uso do Venvance, que é para o déficit de atenção e hiperatividade. Ele melhorou muito a atenção, né? Melhorou muito. E ele optou por fazer psicoterapia comigo, né? Então a gente fez online o período todo. E no final do ano a gente teve uma notícia muito boa, assim, que ele tinha passado em Minas Gerais, no vestibular para medicina, né? Ele está super contente, de vez em quando ele me dá uma ligada para me dizer como é que ele está, né? Ou pede uma sessão só para avisar que está tudo bem, né? Que ele está amando o que ele está fazendo, que é aí que ele se achou mesmo. E a primeira impressão, quando eu recebi ele, parecia que era um transtorno de conduta, né? Porque ele tinha mudado o comportamento com os pais também, no sentido de ser mais agressivo, mais hostil, né? Não respeitar mais as regras, né? E conversando com a mãe, eu fiz todo um resgate do que a gente junto fez, a gente, eu e eles como família. Né? Valorizei esse papel da família e que agora esse menino estava indo para o caminho certo, que era o caminho que ele tinha escolhido para a vida. Né? É um combo de sucesso, né, Rose? É um combo de sucesso. Onde a família, e eu acho que vale a pena a gente ressaltar que as famílias também sofrem, né? Elas também não têm informações da área da saúde. Então, eu sempre cuido muito para o profissional, que eu vou indicar também o psiquiatra, porque o que eu escuto muitas vezes é que eles ficam sem informação, inclusive do que está acontecendo com o filho, do diagnóstico, né? E de ser recebido também de uma forma empática, de uma forma calorosa, de uma forma onde eles recebam a informação, a orientação, porque realmente eles têm dúvida. Lógico que nós, terapeutas, também vamos fazer essa ponte, essa mediação, mas eu penso que nós temos esse papel fundamental de poder acolher
as famílias, e isso faz toda a diferença. E quando você conta de um caso assim, pelo menos os casos que eu percebo e que eu acompanho, que eu falo a palavra sucesso, mas que todos se transformam, é onde existe realmente essa abertura, né? E eu acredito muito da gente também poder cuidar e respeitar esses pais na ansiedade também e nos receios que eles têm, né? De quando eles veem um filho, e a gente pode falar tanto numa questão, porque vai muito do tom, do nível que esse adolescente está. Então existem pais também que vão ter filhos com uma situação muito grave, né? E que mexe muito com a questão da família, né? Então, são independentes, são níveis diferentes, mas o quanto a gente precisa ser responsável por isso, né? E poder tá fazendo nosso papel, principalmente no acolhimento e na informação. Isso faz muita diferença, né, Aline? A gente percebe no atendimento, assim, que um pai mais seguro, né? Um pai, uma mãe que está vendo mais ampla a situação, né? Porque eles chegam com uma visão assim, muito estreita, né? E às vezes uma visão de desesperança muito grande, né? Com muito medo, ameaça, muito né? Medo do desempenho desse filho, porque geralmente está muito ligado, né? Ao desempenho, ao sucesso, né? Então isso assusta muito. E a saúde mental, né, Rose? A gente vamos entender que se ainda é muito difícil, né, para os pais saberem que o filho de repente tem um diagnóstico e poder diferenciar o que é uma depressão, o que é uma ansiedade, até uma bipolaridade. Isso é um fantasma que comete, que fica muito ameaçador, né? Eu acho que a boa notícia é que os tratamentos funcionam, né? Que existe luz no fim do túnel, que existe possibilidades e opções. Eu me lembrei de uma situação de uma mãe que a filha tem um toque grave e ela foi para um profissional que não diagnosticou isso. Aí eles vieram para mim, né? E quando eu fui falar com essa mãe já era uma mãe que estava mais deprimida, mas ela tinha sempre a impressão de que a filha ia ficar muito grave e não ia ser nada na vida. É uma menina que veio para mim com 14 anos, né? Ela vem até hoje e teve uma evolução muito boa, né? Com a medicação, assim, ela estava fazendo só psicoterapia e também a psicóloga não tinha identificado o quadro dela ainda. E já com a entrada da medicação, os sintomas baixaram muito, deu para ver, mas essa mãe chorava na minha frente, dizia assim: doutora Rosicléa, a minha filha me diz para mim, ela vai ser normal algum dia? A normalidade. Olha a angústia, né, de uma mãe. Então eu fiz todo um papel assim de apoiá-la, né, educá-la naquilo, ouvir as queixas dela, né, e dar uma certeza para ela assim de que existe tratamento, de que existe jeito. Então essa menina fez psicoterapia com uma psicóloga e fez o tratamento. Ela vinha de 15 em 15 dias no início, né, porque eles tinham muitas dúvidas e a família precisava ser muito educada, né, psicoeducada nesse sentido. Hoje a menina é uma psicóloga. Maravilha. Eu acho que até a gente, quando usa o termo psicoeducação, né, mas acho que é importante até a gente poder traduzir que vai se trabalhar com educação emocional, com aprendizado de autocontrole, com habilidades e competências específicas para essa idade. Isso tudo é o nosso papel, né, a nossa tarefa, ensinar, não só para promover esse aprendizado tanto para o cliente, que é o adolescente, mas quanto a família. Então, na verdade, todos que estão envolvidos, eles vão se transformando ao longo do tempo, principalmente porque a gente fala de saúde mental e emoções, né? Que também são temas que existe ainda alguns conceitos sobre isto e mitos sobre isso que acabam, né, dificultando um processo de educação nisso, mas que existe a terapia, que existe a psiquiatria a favor dessa qualidade, dessa mudança e desse aprendizado. E por último, assim, Rose, eu queria fechar com você. Claro que você é uma psiquiatra, você deve atender
você atende adultos, né, também, mas eu sempre que atendo esse público, eu costumo indicar para um profissional que tem uma formação específica dentro disso, dentro dessa clientela. Na tua posição, né, você defendendo isso faz diferença? Faz muita diferença, né? Porque aquelas fases normais, ditas anormais da adolescência, muitas vezes o profissional de adulto não tem isso fixado, né? Então, às vezes o adolescente vem com uma característica de rebeldia, de crise de identidade, né? E outras características comuns, né? A própria depressão, uma crise existencial, assim, que não é depressão, né? Que é uma tristeza, que são os 3 lutos que eles passam, né? Na adolescência. O profissional que atende só adulto não tem essa noção, né? E os profissionais que atendem só adulto acham que é muito fácil atender adolescente, né? Eles não se atrevem a atender crianças porque eles acham que é muito difícil, mas acham que adolescente dá para atender, né? E a gente tem todo um protocolo, né? A gente vê que eles não fazem uma ligação para a escola, a gente vê que não tem essa coisa de psicoeducação com os pais, né? Que tem uma troca muito distante com o terapeuta, ou às vezes nem tem troca, né? Uma não metodologia diferente, né? Um procedimento. O processo é diferente para eles, assim. Então eles tratam como um adulto, né? O adolescente vem e eles não falam lá com a família e a família fica não sabendo o que está ali naquela sala, né? Claro que a gente não fala o que o adolescente fala, mas a gente dá dicas, né? E principalmente quando tem que quebrar o sigilo, que é na situação de ideação suicida, essas coisas, a gente quebra, e isso já é combinado com o adolescente, né? Quando existe risco à vida, né? Então faz diferença, assim como faz diferença eu encaminhar para uma psicóloga com especialização na infância e adolescência, né? Tem tudo a ver, assim, tem o processo flui. Vai a dica, acho que para todos que estão buscando um tratamento, né? É sempre importante buscar essas credenciais, né? Principalmente, claro que tem vários públicos, mas é bem importante que busque profissionais com essas especialidades, né? Vamos pegar, a gente está falando de adolescência, que tenha esse cuidado e esse foco. Até porque os pais também, as pessoas no geral, elas têm, não têm essa informação. Acho que vale a pena a gente deixar essa dica, né? Essa orientação, nem a dica, é a orientação.